Fala pessoal, aqui quem fala é o Jack. Bom, hoje estamos aqui para fazer uma análise sobre o 6º episódio de Skeleton Crew. Episódio esse que foi dirigido pela Bryce Dallas Howard. Então assim, o hype estava muito alto porque normalmente ela faz episódios muito bons de Star Wars, principalmente em The Mandalorian, né? Que ela dirigiu vários episódios em The Mandalorian, eu acho que um a cada temporada. Ela dirigiu um na primeira temporada, que é muito bom, o segundo que apareceu a Bo-Katan, que é muito bom também, o de The Book of Boba Fett, que apareceu o Mando, que é muito bom aquele episódio. O único que eu acho meio ruim é o episódio da terceira temporada, que tem o Jack Black, que tem aquela galera lá naquele planeta. Pois é, aquilo lá é meio ruinzinho, mas ela voltou agora em Skeleton Crew para dirigir o 6º episódio e ela fez isso muito bem, galera. O episódio é muito bom. Ele foca mais na interação entre as crianças, na ligação entre as crianças, as dificuldades. É como se fosse uma provação, né, que eles passaram nesse episódio. Lidam com essas adversidades, né, que aparecem. Então, mostrou muito mais dos personagens, principalmente da KB, galera. Que nesse episódio a gente descobriu bastante coisa nova sobre a KB, o porquê ela ser daquele jeito, ser mais mecanizada, mais como se fosse um droid. Então, foi falado no episódio, lembrando, galera, que esse vídeo aqui tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu o episódio, vai lá no Disney Plus, assiste, depois volta aqui, beleza? Mas como eu tava dizendo, a gente descobriu que ela sofreu um acidente anteriormente, né? Lá em AT-AT. E por conta desse acidente, ela teve que fazer aprimoramentos na cabeça dela. Não tem a Fennec Shand lá do The Book of Boba Fett? Então, ela também praticamente quase morreu. Mas como o Boba Fett socorreu ela e levou lá para aquela galera lá, como se fossem os mecânicos lá que colocam aquelas peças, aqueles aprimoramentos na galera. Pois é, é basicamente esses mesmos aprimoramentos que colocaram na KB. E sem aquele aprimoramento funcionando corretamente, ela basicamente não consegue se movimentar. Ela meio que desliga como se fosse um droid mesmo. Isso é muito doido mesmo. A gente viu também no episódio que ela tem a capacidade de fazer muita coisa que um droid normalmente faria também. Ela guarda coordenadas, ela pode fazer diversas outras coisas que um droid também faz. E, claro, ela tem, obviamente, a parte humana dela também, que a gente também viu bastante nesse episódio. Nesse episódio, a gente seguiu as crianças em um arco e o George Nanaud em outro. Vamos falar agora um pouquinho, vamos deixar as crianças de lado e vamos falar sobre o George. O George, ele tentou sair lá daquele planeta, né, que deu totalmente errado. Ele já saiu lá com os piratas, já no entorno dele para poder pegar ele. Pois bem, eu não entendi muito bem o porquê que as X-Wings chegaram lá, só derrubaram a nave e foram embora, basicamente. Deixaram as crianças lá à mercê de ninguém e só derrubaram a navezinha lá e foram embora. Não entendi muito bem por que aconteceu isso. Talvez eu tenha perdido algum detalhe que eu não percebi muito bem. Aí esses piratas, eles capturam o George e levam lá para a nave deles para julgamento. Na verdade, o julgamento já estava pré-determinado, que ele seria morto, basicamente, naquela descompressão, né, jogado no espaço, basicamente. Mas ele teve um julgamento lá, ele teve o direito de falar. E como todo mundo imaginava que ele ia fazer isso, ele falou sobre AT-AT, sobre o planeta ser a casa da moeda da Velha República, ou seja, dinheiro infinito que eles podem fazer lá. Eles podem escravizar a galera lá para fazer dinheiro para eles. E era isso que o George queria, estava em mente em fazer. E agora ele falou isso com toda a galera pirata lá, o Brutus, né, que é o líder dos piratas. Então assim, provavelmente no próximo episódio eles já vão a caçada de AT-AT, como o George tinha as coordenadas, provavelmente eles já vão chegar lá. Eu achei legal também um detalhe, que enquanto ele estava falando lá, se defendendo naquele julgamento, ele recitou uma música falando que aquele Capitão Tak Renaud, que pilotava a Onyx Cinder antes, né, aquela nave das crianças, na música falava que ele sim conseguiu chegar em AT-AT e ele pilhou o planeta. Será que eles estão falando alguma coisa que ele não morreu na queda da nave e na verdade ele sobreviveu, forjou a morte dele lá naquela parte da nave e na verdade ele foi lá, pilhou e ele é aquele homem da torre lá. Ele foi a primeira galera da torre. E talvez por isso também o planeta seja fechado para qualquer outro planeta, qualquer outra pessoa da galáxia, porque ele basicamente queria para ele e para a galera dele
Então ele basicamente fechou todas as comunicações do planeta e deixou ele isolado da galáxia. Agora vamos voltar um pouquinho para as crianças de novo. As crianças estavam lá, eles se dividiram em dois grupos, né, em duas duplas, que foi a KB e o Win, e do outro lado a Fern e o Neil. A KB ela foi com o Win basicamente porque ela estava em desentendimento com a Fern, não exatamente porque ela confiava nesse plano do Win, né? Porque ninguém sabia onde aqueles caranguejinhos do lixo, eu achei muito legal que eles falam. E a KB disse, galera, que a Fern, ela basicamente, ela não entende que a KB e que as outras crianças, às vezes, não têm a mesma capacidade de fazer as coisas que ela faz. Eu achei legal, enquanto a Fern e o Neil estavam tentando pegar a nave de volta, a KB e o Win estavam lá lutando contra o caranguejo gigante. Uma coisa que eu achei legal nesse episódio também é que eu vi muitas referências aos próprios filmes da Disney. A gente viu esse caranguejo mesmo, gigante. Pra mim, é uma referência clara a Moana, aquele caranguejo gigante também de Moana. Outra referência pra mim do episódio, clara pra mim, é Toy Story 3, quando eles estão naquele lixão, eles estão prontos pra morrer, naquele fogo lá daquela máquina. Pra mim também é uma clara referência a Toy Story 3. Enfim, muitas referências nesse episódio que eu achei muito legal. E vamos agora para a cena do lixão. Que cena da hora, hein, galera? A gente viu que as crianças, desde o início do episódio, elas estavam separadas. Elas foram separadas por um conflito que foi criado com elas. Elas, no final do episódio, se juntaram para lutar contra aquela máquina. Tentar tirar a Onyx Cinder, que é a nave deles, daquela máquina lá de triturar o lixo. Então, cada um tinha sua função na nave. Um foi para as armas, o Win foi para as armas. O Neil foi pilotar a nave junto com a Fern. E acabei lá tentando forçar o motor para ver se tinha mais força de tirar a nave lá daquela máquina. Então, assim, muito da hora mesmo ver eles trabalhando em equipe. Finalmente eles trabalhando em união para fugir, para sair daquela situação. E acabou que eles clicaram naquele botão em que o casco da Onyx Cinder é destruído, basicamente. Então o casco que fica por fora assim, da nave, ele foi total destruído, total explodido. E na verdade saiu uma navezinha menor de dentro da Onyx Cinder. Parece tipo a Ghost, que tinha aquela partezinha menor. Então basicamente isso. Virou uma nave nova, basicamente, a Onyx Cinder. E que nave bonita, hein? Acho que ficou mais bonita do que antes. Pessoal, essa foi a análise do episódio de hoje. Foi um episódio muito bom, em que mostrou um pouco mais as emoções, mostrou um pouco mais os conflitos que tem entre as crianças, e eles conseguiram passar por essa provação, conseguiram trabalhar em equipe no final para sair daquele problema que eles estavam inseridos, galera. Então, assim, muito legal mesmo. A parte do George Nanawish também foi muito interessante. Ele não foi tão mostrado no episódio, mas já abriu um gancho para no próximo ter o ataque pirado próximo, ou o último, né, que a gente já tem 2 episódios ainda, para ter o ataque de At-Atin pelos piratas. Então, peço que deixe o likezão, galera, quem gostou do vídeo. Comenta aí se você gostou do episódio, fala aí, dê sua opinião sobre o episódio. Não esqueça de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, pessoal!